E a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugiram um filme ou um livro, um filme, um livro ou uma série para quem estiver assistindo. Qual é o seu livro? O meu livro é esse livro aqui, que chama As Palavras Trocadas, da Laura Erber. É um livro de poesias, muito bonito. E a Laura é uma amiga muito querida, uma artista brasileira, com uma sensibilidade maravilhosa. E eu acho que temos que defender as artistas, sobretudo as mulheres que têm uma realidade tão difícil para conseguir divulgar as obras e tudo mais. Então, eu queria aproveitar para convidar vocês a ler esse livrinho, que é pequenininho, mas é muito profundo. Muito bom. Laura Eber, As Palavras Trocadas, editora Ainê. Tá certo. E qual é o filme ou série? Então, tem uma sugestão de filme, uma sugestão de série. Série é uma série argentina, que eu acho que foi 2022, se eu não erro, que se chama Vosso Reino, El Reino, em espanhol, que era uma realidade distópica, né? Quando surgiu a série, era essencialmente um candidato evangélico que ia ser candidato a vice-presidente, e o que parece muito estranho, né? A igreja evangélica não tem muito poder político ainda na Argentina. Então, era um candidato a vice-presidente que, no meio da campanha, matam o presidente, que era um empresário, um candidato com uma posição muito liberal, muito de direita, posições políticas, mas também uma trama de corrupção, até pedofilia, e que vira presidente, né? Então, e aparecia como uma realidade distópica. Hoje, não é tanto. Acabou de sair a segunda temporada, que ainda não assisti, mas que comecei a assistir o primeiro capítulo da segunda temporada e comentava antes. Começa com todas as políticas de recorte e ajuste, né? Todas as políticas de ajuste fiscal e tal. E uma coisa interessante também o filme é o papel dos Estados Unidos dentro, né? Obviamente, não é uma história verídica, né? Tudo, mas eu achei muito interessante. Tem algumas partes místicas meio esquisitas, mas tem umas partes assim o poder dos Estados Unidos por detrás da escolha das políticas, dos presidentes, dos entramados, que é bem interessante. Então, quando eu vi a primeira temporada, eu gostei muito, porque eu vinha com esses olhos do Brasil. E na Argentina parecia alguma coisa distópica, e hoje, infelizmente, não parece tão longe. E Essa é a tem o minha filme, você recomendação. falou que tem uma sugestão de filme também, é isso? Tem uma sugestão de filme, porque acabei de assistir, né? Que é Anatomia de uma Queda, que é um filme que está concorrendo pelo Oscar agora, é um filme francês, que é super interessante. Eu gostei muito da profundidade que o filme tem, das discussões, porque coloca também em discussão o que significa quando, dentro de um casal, quem tem sucesso é a mulher, não o homem, né? E o que isso pode significar, e os julgamentos, as discussões. Eu achei bem, bem interessante, então eu recomendo bastante assistir esse filme, que O está filme é agora. argentino? É um filme francês, É francês. mas é engraçado, porque é um filme francês, mas não foi o filme escolhido pela França para concorrer. Uma pena, Infelizmente, foi um ótimo filme mesmo. esse ano não temos filmes argentinos concorrendo. O único não, tem dois. Tem um chileno, né, El Conde, e tem o espanhol, que é produzido pela Espanha, né, dirigido pela Espanha, que é a Sociedade da Neve, mas que é atuado por argentinos e uruguaios, é a tragédia dos uruguaios. Filme muito bom, mas infelizmente, e eu estava refletindo sobre isso outro dia, por que a Espanha tem que fazer esse filme e a Argentina e o Uruguai e o Chile não podem? E não podem justamente por essas políticas de recorte da cultura, essas políticas de ajustes, essas políticas de desfinanciamento. Queria começar com o livro. Que livro você sugere? Não vale o seu, porque o seu a gente já falou dele. Tá ali, né, atrás da sua. Está bem atrás, além dos limites. Só rapidamente, é um livro que tem vários artigos, né, de vários profissionais, da UNILA, tem uma professora da Universidade de Duke, que é sensacional, que fala sobre Itaipu e a relação com o Paraguai. Enfim, assim, super interessante. Quem é interessado no tema
tem que conhecer esse livro, ele é assim super importante, é de 2021. Mas agora eu vou sugerir um livro que chama A Breve História da Tríplice Fronteira, que é do meu colega Micael Alvino da Silva, que é também coautor do Além dos Limites, e também é o coordenador do grupo Tríplice Fronteira, estou mostrando aqui, Tríplice Fronteira, de pesquisa sobre a Tríplice Fronteira. Então, esse livro, para quem não conhece a região, a história da região, é super interessante, e o Micael é o especialista de história da região. Então, eu acho assim imperdível para quem é interessado, mesmo que trabalhe com relações internacionais, história, ciência política, é o livro ideal para começar, ou pelo menos para entender melhor sobre a região. Tá certo. E filme? Ou Filme, série? então, como eu não tenho um filme para indicar sobre a região, eu indiquei um filme que eu achei que eu assisti um tempo atrás, que chama Eles Não Envelhecerão. Esse filme foi feito pelo Peter Jackson. Tem um museu na Inglaterra que chama Imperial War Museum, que já pelo nome vocês veem que é um museu meio complicado, né? Que fala das guerras, né, que a Inglaterra, que o Reino Unido esteve envolvido, que tem a ver com colonização, enfim, esse museu é meio complicado. Esse filme é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, o Peter Jackson, que fez enfim, aquele Senhor dos Anéis, os filmes do Senhor dos Anéis, eles contrataram esse diretor e ele pegou imagens da Primeira Guerra e também algumas pessoas que participaram da guerra, alguns senhores que participaram da Primeira Guerra, e eles falam sobre esse conflito, né? Então, eu, como historiadora, eu acho super interessante ver essas imagens que são muito antigas e que estão muito bem editadas, né? Eu acho que está no Prime, e acho interessante, mas a gente tem que ver também que é o lado britânico, né? Então, eles deixam de lado a participação de muita gente que eles não ganharam a guerra sozinhos, muito pelo contrário, né? Teve muita ajuda. Então, mas eu acho interessante pelas imagens, que foram recuperadas, né? Enfim. Tá certo. E tem série, não? Você quer indicar alguma? Então, tem uma série nessa linha de guerras, né? Eu sei que a gente está passando por uma guerra horrível em Gaza e todos os dias eu levanto e lembro disso, né? Então, existe uma guerra horrível, e eu não consigo mais. Eu conheço uma pessoa que tem família lá, não sei o quê, então eu estou acompanhando muito de perto. É assim, algo que eu estou querendo esquecer. Então, quando eu vou ver, eu todos os dias eu leio sobre isso, mas eu ia indicar alguma coisa sobre Gaza, mas aí eu resolvi ir para outra linha, que é o Vozes da Segunda Guerra, se eu não me engano, que é um documentário também na mesma linha do documentário que eu falei sobre a Primeira Guerra, mas são em capítulos, é uma série, né? Também recupera imagens da Segunda Guerra, só que também tem vozes de outros lados. Então, tem vozes alemãs, tem pessoas que participaram da guerra do lado alemão, do lado russo, e a minha crítica a isso é muito interessante, tem imagens boas, tem relatos, mas a minha crítica é como eles não falam de populações que sofreram fora da Europa, que sofreram com a guerra, né? Então, eu falo, estou indicando isso, mas ao mesmo tempo não existe algo que fale sobre como os egípcios sofreram bombardeios durante a Segunda Guerra, porque o Egito não estava, por exemplo, em guerra com a Alemanha, ele era um país neutro, mas foi bombardeado pela Alemanha porque os britânicos estavam lá. Então, enfim, o Sudeste Asiático sofreu bastante. Então, a gente olha a Segunda Guerra, mas esquece desses locais É como periféricos se que fosse uma guerra sofreram. só europeia, né? E não mundial, como de fato foi, né? Se a gente pensar, Exatamente. eu não quero nem me meter muito, mas o norte da África viveu
intensamente a guerra, seja por ataque, seja pela mobilização de soldados para ocupar o sul da Europa. Aliás, boa parte dessa luta é travada por população árabe que está subordinada aos países europeus, como a França, né? Os africanos que lutaram, né, no fronte e depois não receberam nem a independência de seus países, voltaram, enfim, foram criminalizados. Tem um filme super bom que é o Cachê, né, que fala um pouco sobre isso, né? Que é um filme francês, mas fala bem pouco. Mas o que é impressionante é que a gente não sabe que o Cairo foi bombardeado, né? E depois da guerra, teve uma inflação tão absurda no Egito, por exemplo, que as pessoas começaram a passar fome. Então, não foi só durante a guerra, foi o depois também, né? E a gente, até hoje, não tem muita coisa sobre isso. Que livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, além de O Ano em que Morri em Nova York, que Sim. a gente já conversou sobre o livro aqui. Boa, Farinelli. Então, o livro que eu sugiro é um livro sobre a violência que é o regime da diferença sexual, o regime binário da diferença sexual. Como isso é violento com todo mundo e como isso é uma ficção política que foi imposta socialmente. É um livro que se chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala, escrito pelo Paul Preciado. Ele é um filósofo, um homem trans, o B é de Beatriz, então é Paul Beatriz Preciado. Eu Sou o Monstro que Vos Fala é uma palestra que ele deu para 200 psicanalistas franceses a respeito de como a psicanálise estava trabalhando de forma a ser cúmplice desse regime da diferença sexual. E por que ele pedia para que aqueles psicanalistas olhassem para o que eles estavam fazendo. O livro é um livrinho, não é grande, da Zahar, é muito bom. Ele não conseguiu terminar essa palestra, ele foi vaiado, ele foi acusado de coisas horrorosas, metade do auditório levantou e saiu. A gente está falando de psicanalistas franceses. Então, é um livro muito bom. Mas aí ele lançou tudo que ele não conseguiu dizer, a integralidade da palestra está aí nesse livro. Recomendo fortemente. Muito bem. Eu Sou o Monstro que Vos Fala, do Paul Preciado, pela editora Zahar, certo? Muito bem. Já temos agora o livro. Vamos para filme ou série que você recomenda para os nossos espectadores. Eu queria recomendar The Morning Show, que é uma série sobre o machismo e a misoginia em ambientes corporativos, mas feito com uma sutileza, que vai na sutileza do detalhe. Não é o machismo e a misoginia escancarado, porque isso é fácil da gente ver. Como o predador pode ser alguém que a gente goste, como o homem que abusa da gente pode ser alguém que a gente admire, como você consegue manter o relacionamento com o abusador. É uma série da Apple TV, The Morning Show, com a Jennifer Aniston, não? Com a Jennifer Aniston, com a Reese Witherspoon também. Elas são as duas protagonistas. Porque a gente está falando de feminismo, é uma das séries essa daí, mais feministas que eu já vi. É muito no detalhe, é muito nas frestas onde o machismo e a misoginia se escondem. Legal. Também vou agora eu dar uma dica, porque não é uma dica que todo mundo conhece, a série Ted Lasso, que também está na Apple TV. Sim! Né? E que tem uma mulher presidenta do clube, o Richmond, né? Uma das personagens. O clube dirigido pelo Ted Lasso é dirigido por uma mulher. A história é maravilhosa, né? Fica aí a dica também. A dica minha, e acho que a Mili corrobora. Farinelli, eu pensei em indicar Ted Lasso, porque é uma das séries que eu mais gostei de ver. É tudo muito bom a respeito dela. Eu fiquei com The Morning Show não para o ímpar, mas que bom que você trouxe Ted Lasso. Ted Lasso. Então, as duas, né, Apple TV, Ted Lasso e The Morning Show. Qual livro o senhor indicaria para quem assistiu a nossa conversa até aqui? Claro que, obviamente, além do meu livro, que vocês já fizeram boa propaganda aí, eu sugeriria um livro do Dashiell Hammett,
é um clássico dos contos políticos não, policiais, né? E ele chama-se The Giant Collection, do Dashiell Hammett. É uma coletânea de pequenos contos e de pequenas novelas feito por Dashiell Hammett, que digamos assim, o padrão da coisa política de novo. É que há muita ligação entre o policial e a política. Então, e a outra coisa, tem um seriado chamado Detective Force. É um seriado polonês e se passa o tempo todo no inverno, com neve para todo quanto é canto, e montanhas que têm a 2, 3 mil metros. Né? E tem o toque desses filmes poloneses, é que eles nunca deixam de lado o passado da submissão da Polônia pelos nazistas, né? Então, de todos aqueles que apoiaram o regime, etc. E também do governo e da polícia e enfim, da estrutura burocrática. Estão sempre mostrando de uma maneira bastante humorística, né? Um lado humorístico nisso, quando se está tratando de polícia e de política. Então, eu gosto de coisas desse tipo. Eu gosto, parece até a Islândia, né? E eu gosto muito dos policiais islandeses também. Os romances policiais, sem dúvida, são um jeito de pensar como a vida é intrincada, né? Porque nunca é o que parece, né? Exato.